Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente dar continuidade sobre o que é ser pedra de tropeço. Aqui no dia de hoje é quando a minha opinião se torna uma pedra de tropeço. Ontem falamos sobre o cuidado que a gente deve ter com a língua e hoje nós devemos ter cuidado com a nossa opinião, com aquilo que a gente acha que é certo, com aquilo que a gente acha que é bom, com aquilo que a gente acha que vale a pena, que não vale a pena. Devemos tentar enfiar o evangelho goela abaixo ou devemos deixar com que cada um exerça as suas escolhas e vão e testem e verifiquem e façam. E é isso. Atitudes, posicionamento e o perigo de afastar pessoas do reino. Texto-chave nosso vai ser Romanos 14, versículo 19. Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, ou seja, nós vamos promover a paz. No que depender da gente, aonde estivermos, vai haver paz. É isso que Paulo está querendo deixar para a gente no dia de hoje. Imagina uma ponte que liga duas cidades. Essa ponte, ela foi construída para aproximar pessoas, facilitar o caminho e salvar no tempo. Agora imagine que alguém, por achar que a sua opinião é mais importante, resolve colocar no meio da ponte uma placa enorme dizendo: aqui só passa quem pensa como eu. A ponte continua existindo, mas ninguém consegue atravessar. Muitas das vezes, nossas palavras, posturas ríspidas, discussões políticas, esportivas ou até mesmo ideológicas fazem com que isso aconteça, transformando pontes em barreiras. Sem perceber, nós colocamos nossas opiniões no centro do caminho, que deveria conduzir as pessoas até Cristo Jesus. Nos chama para sermos pontes de acesso ao reino, não placas de exclusão. Aqui só entra quem tiver a mesma opinião que a minha. Está errado. Vamos alcançar muitas almas quando nos desfragmentarmos, quando a gente se partir e assim a gente entender também a posição e a postura do outro. Quando a gente entende, fica mais fácil para nossas vidas. Vivemos em tempos de opiniões fortes, polarizações intensas e debates calorosos. Torcer por um time diferente, apoiar um político específico ou defender um ponto de vista pessoal se torna motivo de divisão, ataques e até desprezo um pelo outro. O problema não é ter opinião, mas colocá-la acima do amor, da mansidão e da edificação espiritual do próximo. A palavra ela nos alerta que atitudes impensadas, palavras duras, posturas orgulhosas podem se tornar pedras de tropeço, afastando pessoas e não apenas nós, mas também do próprio evangelho. Eita Deus! Conheço pessoas do meu convívio pessoal que têm problema com futebol. Conheço pessoas do meu convívio pessoal que têm problemas com política. E se você tiver uma opinião contrária a ela, ela se transforma. Pessoas crentes. Está errado. Meu irmão, minha irmã, se você tem um posicionamento político, um posicionamento de time, um posicionamento religioso, não funciona dessa forma com Cristo Jesus. Aqui, Paulo em Romanos está falando para termos paz. E é isso. E é isso. Se você está fazendo algo diferente disso, meu irmão, está afastando pessoas do reino. Você sabe disso? Se você não sabe, estou te avisando agora. E é isso, minha gente.
Se quando a gente pega e quer botar a nossa opinião goela abaixo da pessoa, do outro, a gente mais afasta do que aproxima. Isso eu vivi na minha vida inteira, ao qual eu tinha minhas opiniões, falava minhas opiniões, e quando eu via o rebuliço que isso causava, eu comecei a prestar atenção nas pessoas, em como elas se comportavam. Eu sou formada em recursos humanos, estou me especializando em pessoas, na área de gestão de pessoas. Então eu observo muito as pessoas à minha volta, e com essas observações que eu faço das pessoas, eu consigo, pelo rosto da pessoa, ver a mentira, a falsidade, eu consigo ver tudo. Então, minha gente, se você for fazer uma entrevista com o RH, não minta, porque ele é especialista em te pegar ali, ó, na curva da tua mentira. E é isso. Então, eu passei a observar o comportamento das pessoas, e esse comportamento, muitas das vezes, quando você fala de política, de religião ou de time de futebol, gente, o semblante da pessoa muda, descaracteriza completo. Eu tenho pessoas, conheço pessoas que brigam por causa de político de estimação. Tá errado. A nossa cidadania é no céu, é com Deus. Nossa cidadania não é aqui embaixo. Então não adianta você ter um políticozinho de estimação, e sabe o que vai acontecer? Vai descer junto com ele, porque os dois estão errados. Enfim, né? Nossa cidadania é no reino. Nós devemos proferir, professar o evangelho. E é isso. Se não for para falar do evangelho, por que eu estou dando a minha opinião? Se não for para falar da palavra de Deus, por que eu estou dando a minha opinião? Eu aprendi muito isso ao longo do tempo, ao qual andei com pessoas que elas se inflamavam muito referente a política, a futebol, a time. Eu estou no Rio de Janeiro. Se você for em qualquer lugar do Rio de Janeiro e for falar de Flamengo e Vasco, acabou a amizade, acabou o amor. Muitas pessoas perdem amigos por causa de opinião. E não só perder amigos. O perder amigo é o de menos. Você perder uma alma para Cristo por causa da sua ignorância. Ignorância não como forma de ser bruto, mas por falta de conhecimento. É uma pessoa que ignora o conhecimento, uma pessoa ignorante. Ou seja, nossa postura, nosso posicionamento, nossa vida tem que ser em prol do reino. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. E é isso. Se você não está fazendo isso, meu irmãozinho, vai se converter, cara. Vai, volta para Jesus. Não adianta nada você ler a Bíblia e dizer que já leu a Bíblia toda de trás para frente, mas se você não ama o seu irmão, você está só lendo um livro. Você está me entendendo? Vocês conseguem me entender? Qual é o contexto de Jesus? Jesus quer que estejamos em paz com todos justamente para isso. Porque quando a gente está em paz, a gente transmite a paz, a gente revela a paz na nossa vida. E é por isso que Cristo quer que estejamos em paz com todos e que amemos uns aos outros. Não que a gente se odeie. Não é porque eu tenho um posicionamento, uma postura diferente da sua que eu sou menos valorizado do que você, e não é porque você tem uma postura, um pensamento diferente do meu que você é menos do que eu. De forma nenhuma. Somos iguais. Estamos ali, ó, na mesma linha do conhecimento. E é isso. Quando Jesus fala para amar, é de forma horizontal. É horizontal, de forma horizontal. Nós vamos amar uns aos outros de forma horizontal. Eu não posso amar ao próximo amando só a Deus. Não, eu amo a Deus quando eu amo o próximo. E é isso. Edificar é mais importante do que ter razão. Romanos 14:19. Por isso, esforce-se em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua.
É a conclusão do argumento de Paulo sobre disputas. Em vez de focar no "eu posso fazer", o cristão deve focar: "Isso constrói?". O autor, Paulo, quer ensinar a substituir o egoísmo pela intencionalidade de fazer o outro crescer. O nosso ponto não é que nós cresçamos, que nós sejamos vistos, mas que o nome de Deus seja exaltado. E é isso. O nome de Deus sendo exaltado e dar preferência ao próximo, não a nós mesmos. Quando damos ênfase à nossa vida, ao que a gente quer, ao eu quero, eu posso, eu aconteço, a gente se afasta do evangelho, entende? E afasta outras pessoas também. Antes de defender uma opinião, precisamos perguntar: isso vai edificar ou vai apenas inflamar a opinião, o irmãozinho? Isso a gente deve fazer nossa pergunta para nós mesmos. Vai aproximar alguém de Cristo ou vai afastar de Cristo? Estou promovendo a paz ou promovendo que eu estou certo? A minha opinião é mais importante. Eu me basto, eu sou a melhor. Isso está errado. Quando você dá preferência a você mesma, Cristo Jesus não está nesse meio. Cristo, ele é o centro. E se Cristo não é o centro da sua vida, vai se converter para ontem. Ó, oh, vai se converter para ontem. Nem é permitido, nem tudo que é permitido convém, e nem tudo que eu posso dizer precisa ser dito. Abrir mão do direito para ganhar pessoas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 32 e 33. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Acabou, Paulo aqui já deu já um Hadouken de fogo em cima de todos nós. Porque queremos dar ênfase na nossa opinião, sendo que é melhor não procurar o próprio bem, mas o bem de muitos. Ou seja, quando eu deixo a minha opinião de lado, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, em prol de um bem maior, que são as Sagradas Escrituras, coisas também boas acontecem. Paulo resume sua estratégia missionária. Ele abriria mão de direitos legítimos para não ofender culturas desnecessariamente. O autor quer passar o princípio da adaptação sacrificial. Mudamos nossas atitudes não para sermos falsos, mas para remover barreiras culturais ou comportamentais que impeçam pessoas de verem a Cristo. Paulo nos ensina que ter razão não é mais importante do que ganhar almas. Defender uma posição não vale mais do que a salvação, de forma nenhuma. Quando eu me coloco na posição de Senhor da vida, eu me coloco na posição de Deus, no lugar de Deus. E o lugar de Deus é cuidando da minha vida, é cuidando da humanidade, é cuidando de todas as outras coisas. Se eu e você fizéssemos pelo menos 20%, 10%, vou botar 10%, se fizermos 10% do que Jesus e os apóstolos ensinam, nossa vida já aumentaria, já a nossa a humanidade, né, do reino, os escolhidos de Deus, melhoraria em muitos por cento. 10% só, estou sendo humilde. Se fizéssemos 10% do que a palavra nos diz para fazermos, o reino teria muito mais almas. As almas não estão indo para Cristo por causa da nossa atitude, da nossa conduta, da nossa fala, do nosso jeito errôneo de achar que somos melhores do que os outros, porque eu sou crente. Sou crente.
Sou crente, sou crente. A gente acha que merece ter um lugar melhor nos lugares, a gente acha que merece ter um lugar melhor nas filas dos bancos, a gente acha que é alguma coisa, sendo que não somos nada. O Deus é Jesus. Quem deu a vida pela igreja foi Jesus, e não foi eu nem você, irmãozinho, irmãzinha. Não foi. E é isso. Paulo nos ensina que ter razão não é mais importante do que ganhar almas. Esse é o nosso ponto focal. Ganhar almas é o nosso alicerce, é a nossa base para andarmos com Cristo Jesus. E é isso. O negócio, a gente, vai só estreitando. E a gente, cada vez não cabendo mais na porta estreita. Já parou para pensar nisso? Será que a porta ela é tão estreita a ponto de eu não me amoldar a essa porta para não passar, para não caber, por causa das minhas atitudes? Será? Fica a pergunta aí para a rede. Quando nossa opinião pesa mais do que o amor, Cristo deixa de ser o centro. O amor é o antídoto contra a pedra de tropeço. João 2, versículo 10. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Ou seja, vemos aqui que o amor, a gente deve dar preferência ao irmão. Amar o irmão é dar preferência. Nossa, Natália, mas eu tô cansada de ajudar as pessoas. As pessoas só me causam mal. As pessoas isso, as pessoas aquilo. Gente, para de botar você como alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nossa postura é sempre o próximo, nunca foi sobre a gente. A gente é Deus que cuida. Nós, como igreja, é Deus que cuida, mas a seara tá grande aí, ó. Quantas pessoas que você conhece na sua vizinhança e você acha que seria excelente para o reino? Eu tenho amigos que, se fossem de Jesus, nossa, seria uma pedra angular de serviço, de estudo, olha, seria maravilhoso. Mas essa pessoa ainda não quer Cristo Jesus. E eu tenho que ter paciência e amar essa pessoa cada vez mais para que ela veja Cristo em mim. Para ela dizer, poxa, por que fulano insiste tanto nesse Jesus? Por que fulano insiste tanto nesse Cristo? Nossa, fulano agiu dessa forma. Se fosse eu, já teria logo, ó, tampado um socão no meio da cara e é isso. Mas ela não reagiu. Ela se manteve firme, calada, aguentou até o fim. Que Jesus é esse? Será que minhas atitudes estão mostrando Jesus para o outro? Ou será que minhas atitudes estão afastando Jesus do outro? Aqui João, o apóstolo do amor, ele conecta a luz, santidade, com o amor próprio. Quem ama de verdade se preocupa com o bem-estar espiritual do outro. O autor quer ensinar que o amor é o maior antídoto contra o escândalo. Se eu amo, eu cuido para não derrubar. Se eu amo, eu cuido para não derrubar. Nunca foi sobre a gente, sempre foi sobre o outro. O nosso relacionamento com Deus é nós e Deus. Agora, o nosso relacionamento vertical com o próximo, eu devo dar prioridade a você. E você deve dar prioridade a mim. Se um estivesse cuidando do outro, você acha que Jesus não estaria feliz? Se um cuidasse do outro, vamos pegar lá de Adão e Eva. Se Adão e Eva estivessem cuidando um do outro, você acha que o pecado teria entrado no mundo? Então, como Adãos e Evas na atualidade, não vamos pecar como pecaram lá atrás.
Vamos permanecer firmes no amor, para cuidarmos uns dos outros. E dentro desse cuidado, mais almas serem alcançadas, através desse cuidado revelado em Cristo Jesus. E é isso. O amor nos faz pensar antes de falar, ouvir antes de reagir, respeitar antes de confrontar. Meu irmão, eu te amo. Entendo a sua opinião. E a gente vai ficar bem por isso. Tá tudo bem. E é isso. A raiz do tropeço é o ego, não a opinião. Filipenses 2, 3-4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, dos nossos, mas também dos interesses do outro, quem está à minha volta. Aqui, Paulo ele apela para a mente de Cristo. A raiz de ser pedra de tropeço é o egoísmo. Paulo nos chama a humildade radical. Quando considero o outro superior, ou seja, quando eu considero você superior, mais digno de cuidado e respeito do que eu mesmo, jamais farei algo que prejudique a sua caminhada com Deus. Eita Deus, hoje o senhor está batendo com força. Calma, calma, porque ainda nem tomei o café da manhã ainda. Calma ainda, só mais um pouquinho. E é isso, minha gente. O considerar o outro superior é o maior ato de humildade que a gente pode exercer. E o outro superior não é só o meu chefe, não. Não é só quem tem dinheiro, não. São todos. Aquele mendigo que você encontra na rua, ele é superior a você. Eita glória! O irmãozinho que tem menos condições dentro da igreja, ele é superior a você. E é isso. E isso aonde nós andarmos, para onde nós formos. Todos são superiores a nós. E quando a gente entende isso, é fantástico. Porque quando a gente cuida do outro, é Deus que cuida da nossa dor, é Deus que cuida das nossas feridas, é Deus que vai salvando e sarando as nossas almas. Eu me emociono porque isso acontece na minha vida. Quem cuida de mim é Deus, enquanto eu cuido das suas ovelhas. Enquanto junto eu estou com um irmão que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, eu estou junto. E é isso, é extraordinário o amor de Deus. Enquanto você cuida da dor do outro, Deus cuida da sua dor. Não se permita ficar enclausurado aí achando que você é maior, que você é melhor. De forma nenhuma. O outro é sempre superior. E é isso. Ser humilde não é anular, é colocar o outro em lugar de honra, priorizar a fé do próximo acima do meu orgulho, escolher ser ponte e não obstáculo, e não um muro. Tem gente que gosta de colocar a sua opinião em xeque a qualquer jeito e essa pessoa fica tão inflamada, mas tão inflamada, com um egoísmo tão grande dentro dela de que a minha opinião é mais importante que eu e eu e eu. Para e observa. Veja no seu contexto à sua volta. Leia as escrituras sagradas. O que nós falamos aqui, desse momento para cima, o próximo é superior. Ame o seu próximo. Tenha paz com o seu próximo. E é isso. O ser humilde não é anular nossa opinião, de forma nenhuma, mas saber colocar nossa opinião aonde ela deve ser colocada, dando superioridade ao próximo, dando honra ao próximo. E é isso. Versículos complementares, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
Atenção, meu irmão, alerta. Se tá fazendo fofoca, tá gritando, discutindo, fazendo confusão com o irmãozinho por causa de opinião. Ah, porque o meu time é melhor. Ah, porque o meu político de estimação é melhor. Ah, porque eu sou pró não sei o quem. Ah, porque eu sou pró não sei quem lá. Imagina Jesus lá em cima. Cadê a Bíblia que tu não tá lendo? Tá lendo, mas não tá entendendo. Cadê? Vai se converter, crente. Pelo amor de Deus. Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ou seja, em Cristo Jesus, devemos ser manso e humilde e guardar a paz para com todos. E é isso, crentes e não crentes. Seja qual for a sua fé, eu devo passar paz para você. Se eu não estou passando, me perdoe, nos perdoe. Ainda estamos em processo de cura e libertação. Então ainda tem resquícios da velha criatura aqui, ó. Se chacoalhar, o açuquinha sobe e a gente fica uma limonada azeda. Então, nos perdoe. Você que tem uma religião que não seja evangélica, perdoe a nós evangélicos. Nós te pedimos perdão, porque ainda estamos em processo de cura e libertação. Ainda estamos aprendendo do nosso mestre ainda, Cristo Jesus. Se você foi ofendido, humilhado, maltratado por um crente, me perdoe, nos perdoe. Conheça de Jesus e não foque no homem, porque nós somos, infelizmente, muitas das vezes somos pedra de tropeço e não um alicerce firme para te ajudar. Mas não fique só com um, conheça outros cristãos. Você vai se surpreender. Existem muitas pessoas no reino que têm muito amor para te dar. Muito. Romanos 15, versículo 1 e 2. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-los. Paulo nos dá essa ordenança, esse conselho para nossas vidas, para que eu e você, no dia de hoje, passemos a enxergar o mais fraco, aquele que ainda não tem uma base sólida, não se alimenta do arroz, feijão e bife que Jesus tem para dar para a gente, que são as Sagradas Escrituras, para ajudarmos. Hoje aprendi muito nessa aula, agradeço a Deus por Ele permitir que essa aula tenha sido feita no dia de hoje. E preciso melhorar muito, muita coisa. Principalmente quando se trata de opinião. Eu preciso melhorar muito. Jesus nunca nos chamou para vencer debates, mas para ganhar corações, almas. Nunca nos chamou para impor opiniões, mas para refletir o seu caráter. Quando escolhemos mansidão, humildade e amor, evitamos ser pedras de tropeço. Nos tornamos instrumentos da salvação. Construímos pontes que nos conduzem ao reino. E as nossas atitudes, elas nunca fechem as portas para Jesus. Porque Jesus, ele deseja abrir a porta para você entrar. E se algum cristão te causou algum mal dentro desse percurso ao qual você escolheu ser de Cristo, perdoe-nos, porque ainda estamos em processo de cura. E que nós possamos ser essa pedra angular que Jesus foi, Jesus é, para a edificação da igreja e do reino. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Pai,
que nossa opinião não seja maior do que o teu amor para com todos aqui da rede, Pai. Que o teu amor seja o alicerce de nossas vidas. Perdoe-nos, Pai, nossos pecados, nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a ser alguém melhor para o Senhor. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida. E nos perdoe, Pai, por às vezes sermos pedra de tropeço, queremos que nossa opinião, nossa fala seja ouvida a todo custo. Perdoe-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.